Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a área de superfícies planas. E hoje vamos começar falando sobre o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem lados com medidas diferentes. Como vocês podem ver, ele pode ser um trapézio retângulo, isto é, quando tem um ângulo reto na sua base. E ele pode ser também um trapézio isósceles, quando os ângulos de sua base têm a mesma medida. Então, quando a gente tem aqui esse trapézio com uma base no mesmo formato da base do triângulo isósceles, ele é chamado de triângulo de trapézio isósceles. E a gente tem que ter muito cuidado para não confundir aqui o lado com a altura dele. Então, quando o trapézio é retângulo, o lado é a mesma medida da altura. Mas quando ele é isósceles, o lado é diferente da altura. Bom, para calcular a área de um trapézio qualquer, nós temos a seguinte fórmula. A área é igual Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Como a gente pode ver aqui, ele tem a base maior e a base menor. Então, a gente também não pode confundir a base com o lado. Então, geralmente as bases são paralelas. As bases são paralelas. Olha aqui, eu tenho a base maior e a base menor, elas são paralelas. E aí eu tenho os lados, o lado, quando ele é um trapézio retângulo, o lado pode ser a altura. Quando ele é um trapézio isósceles, é diferente. A altura é essa medida aqui, é essa transversal aqui, que vem formando um ângulo reto com a base, ok? Então, vamos lá. Quem é a base maior? A base maior é essa aqui, que é maior. Às vezes pode estar ao inverso, mas essa é a base maior, que é 8. Como vocês veem aqui, não altera. Tanto faz colocar o Bzão, o Bzinho, não vai alterar o resultado, porque se trata de uma soma. Então, nós temos aqui a base maior é 8, a base menor o 6. Nesse trapézio que é retângulo, a altura é o valor do lado, que é 5. Então, vamos aplicar aqui na fórmula para encontrarmos a área desse trapézio. Nós temos que a base maior é 8, mais a base menor é 6. Lembrando que as bases são paralelas, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, aqui eu tenho que 8 mais 6 são 14, 14 vezes 5 são 70, dividido por 2 é igual a 35, ou seja, a área do trapézio é igual a 35 centímetros quadrados. Lembrando que aqui eu tenho a fórmula, que pode ser aplicada em qualquer trapézio. E aí, aplicando a fórmula, tem aqui o resultado, que é igual a 35 centímetros quadrados. Bom, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, olha só. Aqui eu tenho um trapézio isósceles. Nesse trapézio isósceles, o lado não é a altura. A altura é essa transversal aqui, que forma um ângulo reto com a base. Bom, e como eu faço aqui para achar a altura? Como vocês podem ver, a medida da base menor é 6. A medida da base maior é 12. Se eu traço uma transversal aqui, o que acontece? Essa medida daqui até aqui é 6, é igual a medida da base menor. Então, vai ser 6 isso aqui. Lembrando que essa transversal, ela
é uma reta que forma um ângulo reto. Significa que essas duas medidas aqui são iguais. Então, aqui vai ser 3 e aqui também vai ser 3. Bom, e aí, como eu faço para achar a altura? Vamos usar aqui o conhecimento da trigonometria. A gente viu em aulas anteriores que para achar um lado que falta, basta usar Pitágoras. Então, eu tenho aqui a hipotenusa e eu tenho aqui catetos. Então, no teorema de Pitágoras, a gente aprendeu o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como aqui eu não tenho esse valor, vou chamá-lo de x. X ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Então, trazendo x para o lado de cá, né, que é o que nós precisamos encontrar, menos x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Multiplicando por menos 1 aqui, eu tenho que x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, menos vezes menos dá mais, 5 ao quadrado, 25. Então, tenho o quê? X ao quadrado é igual, 9 mais 25, 34. 34. X é igual a raiz quadrada de 25, ou de 34. X é igual aproximadamente. Então, raiz de 34 é aproximadamente 5,8. Certo? Então, achando a altura, agora vamos achar a área do trapézio. A área do trapézio, desse trapézio aqui, a área vai ser igual a base maior, que é 12, mais a base menor, que é 6, vezes a altura, que é 5,8, dividido por 2. Então, olha, a área é igual a 18 vezes 5,8, fazer continha aqui do lado, 5,8, 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 1 é 8 e 6, 14. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1 é 5 e 4, 9. 4, 9, 10. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, vai ficar 104,4. A área é igual a 104,4 dividido por 2. A área é igual a 52,2 centímetros quadrados. Simples assim, ok? Bom, aqui eu tenho também o losango. O losango é também um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, mas a área do losango é dada em função de suas diagonais. Então, a área do losango tem essa fórmula aqui, olha. D vezes D dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Esse D maiúsculo é a diagonal maior. Esse D minúsculo é a diagonal menor. Então, basta substituir valores para achar o resultado. Então, temos que a área do losango é igual a diagonal maior. Aqui eu tenho a diagonal maior medindo 5 centímetros. A diagonal menor medindo 3 centímetros dividido por 2. Então, a área
é igual. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2 dá 7,5 centímetro quadrado. Agora, presta atenção uma coisa. Quando eu traço aqui as diagonais, o losango, ele vai dar origem a 4 triângulos retângulos. E nas questões mais complexas, nem sempre vocês vão ter aqui o valor das diagonais. Vocês vão ter sempre um meio de encontrar esses valores. Então, preste atenção. Lembrando que aqui são 4 triângulos retângulos, digamos que você pode ter um lado para achar aqui a medida das diagonais, ou ter um lado e a metade de uma diagonal para encontrar o valor da outra. Então, preste atenção e não esqueça de que em um polígono qualquer podemos ter triângulos de diversos formatos. Bom, aqui eu tenho o hexágono. O hexágono é aquele polígono que tem 6 lados com medidas iguais. 6 lados com medidas iguais. E, como já foi dito em outras aulas, o hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Ou seja, um triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida. Significa que aqui, no hexágono, o valor do raio é igual ao lado. Se o valor do raio é igual ao lado, então o raio aqui vale 6. Então, aqui eu tenho 6 triângulos equiláteros. A gente viu em aula anterior que a fórmula do triângulo equilátero é igual lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, para calcular a área do hexágono, nós teríamos que usar 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que aqui eu posso simplificar essa fórmula. Aqui eu posso simplificar, olha, por 2 dá 2, por 2 dá 3. Então, ficaria assim, a área ficaria assim, 3 lado, raiz de 3 sobre 2. Então, esta é a área, ou a fórmula para o cálculo da área do hexágono. Calculando a área desse hexágono aqui, nós temos ali o lado igual a 6. Então, a área seria igual a 3 vezes lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. A área é igual 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 3 vai dar 108 vezes raiz de 3 sobre 2. A área vai ser igual. Aqui eu tenho por 2 dá 1, por 2 dá 54. Então, vai ficar 54 raiz de 3 centímetro quadrado. Bom, tá aí o cálculo da área do hexágono. É simples, fácil de entender, fácil de aprender e fácil de aplicar, ok?